primeira vez que ela ministra congregacionalmente, assim, ela já ministrou para mulheres, mas para uma congregação é a primeira vez. Mas ela ministra toda semana ela ministra na missão. Ela está ali na missão toda semana ministrando, né, através da entrega dela, da vida dela, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem respaldado por isso. Amém? Então, eu quero chamar a Alessandra aqui. Eu sei que ela está nervosa. Irmão, o bom de ministrar assim, as primeiras vezes é que a gente jejuma muito, ora muito. Pode ter certeza que a palavra é bem ungida, irmãos. Eu acho que ontem ela ficou trancada o dia inteiro dentro de casa, no quarto. Ou a semana inteira, eu creio, né, Marco? Não fez nada, né? Só orando, jejuando, né? Isso é muito bom, amém? Glória a Deus. Quero que vocês estendam suas mãos para cá, porque não somos nós, é o Senhor que faz. Amém? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela vida da tua filha, da tua serva, Pai. Senhor, eu quero, Senhor, entregar a ela, Senhor, esse momento e declarar, Senhor, como pastora dela, Pai, toda a autoridade, toda a unção do alto, Senhor, sobre a vida dela. Espírito Santo, não retenha nada. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar como igreja hoje, usa a vida dela, Pai. Senhor, que a boca dela, Senhor, seja, Senhor, como aquela boca, Senhor, profética, Pai. Que o Senhor, que quando ela abra, Senhor, o Senhor venha enchê-la, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, igreja. O choro é de alegria. Nós recebemos essa palavra há muitos anos, há 6 anos. E eu estou muito feliz, muito honrada por ter o privilégio de estar nesse altar, onde vocês todos sabem a vida que os nossos pastores têm aqui. O quanto eles se entregam, o quanto eles oram, o quanto eles intercedem. E sim, eu estou nervosa. Mas mais que nervosa, eu estou feliz e emocionada. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu muitas vezes duvidei disso. E hoje Ele está me mostrando que é verdade. Que não era mentira. E que Ele é poderoso. Obrigada. Quando eu cheguei na igreja, hoje, irmãos, eu não estou aqui para falar de mim, mas eu estou aqui para falar do que o Senhor fez em mim. Porque primeiro Ele faz em nós e depois através de nós. E eu sei que grandes coisas Ele vai fazer. E que esse é só o começo de grandes coisas, não só na minha vida, mas na vida da minha família e na vida de toda a congregação. Porque quando a gente dá um passo de transição, é o movimento do ambiente, está tudo sendo transicionado. E assim como eu, aqui muitos estarão ministrando, porque os nossos pastores também precisam de um refrigério, precisam ministrar fora. Mas amém. Quando eu cheguei nessa casa, irmãos, eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu até brinco contando para os meus amigos que eu não sabia nem que tinha acabado o mundo num dilúvio. E é verdade. Então, no início dessa caminhada, nós encontramos com os pastores uma vez no mercado, que foi assim um encontro realmente de Deus. Eles mal sabiam o nosso nome, nós também mal sabíamos o nome deles, mas nós estávamos aqui todo domingo. E nesse encontro no mercado, o pastor pegou um Marcos assim num canto e começou a liberar um manto. E a pastora comigo ali no corredor, e ela falava assim: eu vejo você levando a palavra de Deus na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal.
E eu olhei para ela e eu falei assim, mas eu nunca li a Bíblia. E ela falou, não se preocupe, porque o Senhor prepara. E realmente o Senhor preparou. E Ele preparou muitas coisas. E quando eu cheguei aqui, eu fumava maconha, assim como eu imagino que muitos dos que estão aqui. Ou, se não, os que estão aqui conhecem alguém também assim. E o pastor até diz, nossa, filha, mas eu olho para você, eu não consigo acreditar que você fumava. É que o Senhor transforma todo o semblante, glória a Deus. E eu vinha, irmãos, e quando eu saía daqui, eu fumava. E cada vez que a gente vinha, a gente ia recebendo algo do Senhor. É por isso que nessa manhã eu quero falar sobre posicionamento. Porque nós recebemos uma palavra, nós caminhamos embaixo dessa palavra, só que nós tivemos que nos posicionar para que isso hoje acontecesse. Porque a gente poderia receber toda a palavra, mas se a gente não se posicionasse no que estava sendo liberado, hoje eu estava ainda sendo uma maconheira. E glória a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Porque nós demos espaço ao Espírito Santo, para que Ele pudesse ministrar nas nossas vidas, para que Ele pudesse fazer. Então, hoje eu te convido, que se você, assim como eu também, tem uma palavra, tem uma promessa, que você caminhe debaixo dessa palavra. E na Bíblia, é interessante, porque você começa a buscar e você recebe tanta coisa, e quando você vai falar, parece que você esquece tudo. Mas é muito interessante a história de Esther. Por quê? Porque Esther, ela salvou todo o seu povo por um posicionamento. Eu não sei se todos conhecem a história de Esther, mas Esther, ela foi escolhida como reina, como rainha, e o lugar que ela estava, o esposo dela não sabia que ela era uma mulher judia. Então, por um decreto, o povo dela ia ser exterminado. Ela podia ter ficado quietinha no lugar dela e ter falado assim, eu sou rainha, eu estou comendo e desfrutando do bom e do melhor, uma pena que todos vão morrer, mas eu estou ótima na minha zona de conforto. Eu estou confortável, aqui para mim está tudo lindo. Mas não, Esther se posicionou. Ela se posicionou em jejum, em oração, ela convidou todo o seu povo, não foi um jejum sozinha. Ela fez um jejum com todo o seu povo. E ela se apresentou diante do rei. E, claro, aqueles que não sabem a história, o rei apontou o seu cedro a ela, porque não podia entrar no pátio sem a permissão do rei. Mas por que que ele aceitou? Porque no mundo espiritual já tinha sido feito. E por isso a importância, irmãos, de um posicionamento. Ela salvou todo aquele povo. E ainda, aquele que tramou contra o povo dela. Porque aquilo foi pura soberbia. Porque, eu não lembro o nome dele, Anã? Não lembro o nome do Amã. Ele ficava muito revoltado, porque Mardoqueu não se prostrava adiante dele. Então, ele ficava muito, muito, muito revoltado, porque ele queria ser mais que o rei, porque ele tinha o anel do rei, ele tinha o selo. Então, ele mandava como rei, mas ele não era o rei. Então, diante daquela inveja de falar, como que esse não se prostra diante de mim? Pois então eu vou convencer o rei de que mate todos os judeus por causa desse. Assim também como na nossa vida, muitas vezes, muitas coisas se levantam por uma coisa. Por uma decisão mal, por uma coisa que a gente se posicionou mal, se levantam muitas coisas. Mas o Senhor, Ele é fiel. Quando nós estamos posicionados, Ele é fiel. Ele reverte toda a situação. E então, o que Ele fez? Ele reverteu toda a situação. Foi revelado o que estava sendo tramado. Por quê? Porque Mardoqueu era um servo fiel. Quando ele soube que estavam tramando contra a morte do rei, ele não foi lá correndo contar para o rei, falando, olha, eu estou aqui te defendendo para que não te matem. Olha, eu estou aqui falando para que te protejam. Não, ele escondidinho, ele fez. E aí, com esse mover do jejum e oração, o que o Senhor fez? O Senhor foi lá
E nesse dia o rei levantou e falou, pegue o livro, conte aí como é a minha história até hoje. O que está acontecendo na minha vida? E aí estava que esse servo fiel o defendeu e o livrou da morte. E nesse dia, esse servo foi exaltado. Amém, irmãos. Então, assim, muitas vezes a gente faz coisas em oculto. A gente serve em oculto, a gente limpa a igreja em oculto. A gente cozinha em oculto, porque todos os domingos tem gente suando ali atrás. Eu já cozinhei vários domingos ali. Não é fácil. Não é fácil, porque é muita comida, é muita coisa. Então, cada lugarzinho aqui, tudo que a gente vê aqui dentro, tem alguém trabalhando e fazendo algo no secreto. Mas o Senhor, Ele exalta aqueles que buscam no secreto. Por isso que hoje eu te convido que o Senhor que você busque o Senhor face a face. Porque muitos devem estar pensando, mas eu nem sei qual é o meu chamado. Eu não sei porque o Senhor me chamou ou para quê. O que Ele quer de mim? Irmãos, quando a gente busca o Senhor, Ele nos revela. Quando eu entrei aqui, eu não pensei que Ele tinha comigo um chamado pastoral. Eu pensei que eu era uma pessoa a mais entrando na igreja para escutar uma palavra. E conforme eu fui lendo a Bíblia, até a Débora vai lembrar desse dia, que eu estava lendo Gênesis e eu estava assim, nossa, como será que o Senhor inventou os idiomas? Vocês já pararam para pensar, os que não leram ainda sobre isso? Como o Senhor inventou os idiomas? E eu ali, a semana inteira, falando, nossa, mas eu queria encontrar na Bíblia como o Senhor inventou os idiomas. E justo eu li Gênesis 12 ou 14, se eu não me equivoco, aonde fala que foi na Torre de Babel, que eles queriam construir uma torre e ser mais que Deus. Então, aí houve a confusão dos idiomas para que eles não lograssem. E eu cheguei na casa da Débora correndo e falei, onde a gente ali tinha muito churrasco com cerveja, né? Muito, muito, muito. E eu cheguei lá e falei assim, vocês sabem aonde está que foi inventados os idiomas? E eu levei a minha Bíblia. E aquele churrasquinho rolando. E eu falei, vem aqui todo mundo. Está aqui, ó, em Gênesis. Esse Deus é demais. Olha só, Ele inventou os idiomas. Gente, parece tão lógico. Claro que foi Ele que inventou os idiomas. Mas eu não sabia nem que o mundo tinha acabado num dilúvio uma vez. Como que eu ia saber que Ele inventou os idiomas? Então, eu fiquei assim, tão maravilhada, assim como quando eu estava lendo que Isabel estava grávida, que Zacarias ficou mudo. Eu falava, o Marcos estava na serra cortando, e eu sentada ali lendo a Bíblia. Fumando maconha, viu, irmãos? Mas eu estava lendo a Bíblia. Porque assim, você se enche de Deus e Ele te limpa. Não é assim, não, quando eu parar de fumar maconha, eu vou ficar firme na igreja. Não, quando eu parar de beber, eu vou ficar firme na igreja. Não, quando eu parar de ir no pagode, eu vou ficar firme na igreja. Porque eu saía do culto e eu ia para o pagode, vários domingos. Muitos, muitos. Não, irmãos, a gente se firma no Senhor, busca dEle, se enche dEle, e Ele vai te tirar desse lugar. Aleluia, sim, eu sou grata ao Senhor, como Ele é fiel. Aleluia, Senhor. E é assim, irmãos, Ele ali cortando e eu lendo, eu falei, amor, e Zacarias ficou mudo? Eu entendi direito? Ele falou, lê de novo. Porque o Marcos, ele já ia há 10 anos na igreja. Ele tinha se batizado, mas ele ficou pouco tempo assim nos caminhos do Senhor. E ele voltou para o mundo. Mas ele ia na igreja todo domingo. Glória a Deus pela sua vida, meu amor, que me apresentou Jesus. Ele é lindo. Isso aprendi com meu pastor. Ele é lindo, lindão, né, pastor? É o mais lindo. E então a gente começou a vir juntos. E nessa caminhada de buscar mais de Deus e de se encher de Deus, o Senhor foi fazendo nas nossas vidas. Ele foi dando mais dele e tirando menos de nós. E é por isso a importância de realmente a gente, às vezes, eu até me incluo nisso. Algumas vezes a gente vê pessoas entrando na igreja e a gente tem ela no Instagram. E a gente fala assim, essa daí sai daqui e vai para o pagode. Aquela ali não tem jeito não. Eu sei que ela ainda usa droga. Mas eu estou aqui, irmãos, como testemunho vivo, que era assim mesmo.
eu continuava fazendo essas coisas do mundo, mas quando o Senhor ele entrou, por quê? Porque eu fazia essas coisas, mas eu estava orando, eu estava lendo a palavra, e um dia dentro da nossa casa, a gente estava orando assim quietinho, porque a gente tinha vergonha de orar alto, um para o outro, né? Então eu estava de joelho orando, o Marcos estava de joelho orando, e o pastor tinha dado o anúncio do batismo. E eu falei assim, nossa, eu queria me batizar. Porque, glória a Deus, irmãos, nós estamos numa congregação livre. Aqui ninguém te obriga a nada. Aqui o Espírito Santo trabalha. Ele é poderoso e ele trabalha. Porque os nossos pastores têm vida com Deus. Então, eles lançam as flechas e vai. E aí o pastor lançou. Vamos ter batismo. E eu falei, poxa, eu queria tanto me batizar. E aquilo ficou assim na minha cabeça. Eu falei, tá, eu vou dar meu nome. E eu dei o meu nome para o batismo. E nesse dia, orando em casa, eu falei, Senhor, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso me batizar e continuar fazendo as coisas que não te agradam. Pois eu não quero mais fumar maconha. E a partir de hoje eu não vou fumar mais. Porque não eram todos os meus amigos maconheiros, mas era 80%. Então ia ser uma luta bem árdua. Porque eu ia ter que continuar encontrando com eles. Né? Glória a Deus, hoje eles estão aqui. Amém. Tem alguns ainda que estão meio aqui, meio lá, mas vai estar aqui. Eu creio, irmão. Sabe por quê? Porque outro dia, conversando com a minha amiga, ela também falou, amiga, eu falei assim, eu vou lá ministrar, mas eu não conheço a Bíblia assim, igual meus pastores. Ela falou, amiga, mas de cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia. E se nós somos um testemunho, nós somos a Bíblia que as pessoas irão ler. Claro que a palavra do Senhor, ela está aqui, ela nos respalda, ela é o nosso guia, ela é o nosso manual. Como outro dia, conversando com uma irmã que é solteira, ela falou assim, você acredita que o Senhor tem alguém para mim? Eu falei, eu acredito que Ele deixou um manual. E que aqui está dizendo que o homem tem que amar a Deus acima de todas as coisas, cuidar da sua esposa como Jesus amou a igreja. Se ele é um homem fiel ao Senhor, se ele ama mais a Deus que a você, ele é o homem escolhido para você. Porque não vai estar lá um nome dizendo, não, esse aqui, eis que o Senhor fez nascer para você. Não, irmãs, está aqui ó, o manual. E para os homens também. Aqui está o manual. Aqui diz tudo. Então, nós temos que nos respaldar na palavra e conhecer da palavra. Porque agora, nos últimos tempos, como disse o Célio outro dia, pastores tem muitos, mas bons são poucos. Porque a gente precisa gastar tempo. E a gente, às vezes, não tem tempo. A gente tem tempo para o WhatsApp, para ver a vida dos outros. A gente tem tempo do Instagram, para ver que a blogueira não tem celulite, que a blogueira é fitness, que a blogueira não tem o corpo que você queria ter. Muitas coisas. E ali entra muitas coisas. Mas aquela meia hora que você ficou ali no Instagram, você não tem ela no dia para o Senhor. Mas vamos voltar lá na oração. Aí a gente estava lá em casa orando e eu falei, Senhor, eu não posso ser hipócrita. Eu quero me batizar, mas eu não quero continuar fazendo as mesmas coisas. E eu não vou mais fumar maconha. E quando eu falei amém, me levantei, o Marcos virou e falou assim, amor, tem maconha aqui em casa? Eu falei, tem. Ele falou assim, vamos jogar fora? Eu falei, vamos. Aí tinha bastante, né, irmãos? Que a irmã era... A gente tem que ser intenso para o Senhor como a gente era no mundo, tá, irmãos? A mesma intensidade. Se era pagode todo domingo, igreja quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por isso vocês me veem aqui todo dia. Porque é assim, a gente tem que ser intenso. Nas coisas de Deus é intenso. O Senhor, Ele não gosta de gente morna, não. Ah, eu vou lá domingo e eu já sou crente. Não, irmãos. Vir domingo na igreja não faz ninguém cristão. É vida com Deus. É tempo de oração. É tempo com o Senhor. Sabe qual que é a palavra de amor do Senhor? Obediência. Seja obediente a Ele. Não tem como diz o nosso pastor, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. A gente não vai ter que orar, Senhor, abre essa porta. Não, a porta já está aberta. Porque você é obediente. Você já viu um pai com um filho? Claro que até minha filha que não é obediente, toda hora a gente faz as coisas. Imagina um filho posicionado, obediente, alegrando o coração do seu pai. O que ele não fará? Então, o Marcos virou e falou assim para mim, amor, você quer dar para alguém? Porque eu tinha muito amigo maconheiro, como eu falei, né?
Aí eu falei, mas amor, se não é bom para mim, não é bom para ninguém. Por que eu vou dar para alguém? Porque a gente tem esse costume. O que não é bom para mim, eu vou dar. Não, joga fora. Aí eu falei para ele, não, vamos jogar fora. Aí eu fui lá e peguei tudo que era de apetrecho de maconha, porque o maconheiro não tem só a maconha, né? Ele tem papel, ele tem um monte de coisa. Eu peguei tudo e eu falei, mas eu não quero jogar isso no lixo da nossa casa. Eu quero jogar lá na rua, porque eu não quero nem no lixo da minha casa. E a gente saiu, foi lá fora, jogou no lixo da rua, voltou, pegou azeite, a gente orou no azeite e a gente ungiu toda a casa. E a gente declarou que aquela casa era do Senhor. A gente declarou que aquele lá era um altar do Senhor. Ai, irmãos, quantas coisas foram acontecendo depois disso. Obediência, entrega. Aquela casa virou uma casa missional. Pastores que vêm do Brasil ficam lá. Irmãos que estão passando por um momento de dificuldade ficam lá. Por quê? Porque é o Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque quando a gente se deixa ser um canal, Ele faz. E é por isso que eu te convido nessa manhã, deixa ser usado, deixa o Senhor fazer. Eu convido a todos vocês, que não dá tempo da gente ler todo o livro de Tiago, eu imagino que todos conhecem, mas o livro de Tiago, ele é um manual do cristão. Ali ele nos ensina tudo. Se você ainda não leu a Bíblia e você não sabe por onde começar, começa por Tiago. Uma vez eu vi uma pastora falando que começa por Mateus, Marcos, Lucas e João e lê 4 vezes. E aí você vai para o resto da Bíblia. Eu particularmente digo, começa por Tiago e lê Tiago. Porque ali ele te ensina a ser cristão, ele te ensina a ser esposa, ele te ensina a ser marido, ele te ensina a servir na igreja, ele ensina você a cuidar da sua língua, ele ensina a orar. Vamos, é um manual completo em um livro. Claro que a gente precisa de toda a Bíblia, mas ali é um resumo de como nós devemos nos posicionar. E quando a pastora hoje me convidou a que eu tivesse aqui esse tempo, eu falei, pastora, eu não tenho palavra igual a senhora, não, de um culto inteiro. E ela falou, não, minha filha, você vai. E você fala que seja 10 minutos. E eu termino. E não tem problema quanto a isso. E realmente o louvor começou falando do que a pastora comentou. E é realmente isso. A gente precisa se preparar, não só porque eu não quero mais o pecado, ou porque eu quero agora servir a Jesus, é porque Ele está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. E a pergunta que eu te faço hoje como reflexão, se o Senhor voltasse hoje, Ele nos levaria com Ele? Se o Senhor voltasse hoje, nós estaríamos com Ele? A nossa vida estaria reta ao ponto de ir com o nosso Senhor, ou nós precisamos ajustar algo? Porque muitas vezes a gente deixa para depois. Não, agora eu preciso conversar ali com o irmão, porque ele me cai mal, mas eu não vou fazer hoje não. Porque eu ainda estou magoada, porque já passou comigo, irmãs. Já passou comigo. Eu e a Débora, a gente ficou 3 anos sem se falar. Não aconteceu nada, a gente não brigou. Mas tiveram circunstâncias que eu não fui maduro o suficiente e entendi de uma maneira. Ela entendeu de outra e nós nos afastamos. E nós sabemos que quem nos uniu foi o Senhor, porque existe um propósito na nossa amizade. Porque através da minha vida, a Débora foi a minha única convidada do meu batismo. Nem a minha mãe sabia que eu estava me batizando. Eu só convidei a família dela. E o Marcos falou, por que você não vai convidar? Eu falei, porque para me acusar já basta o diabo. Eu não preciso de mais ninguém para me acusar nesse dia. Porque muitos iam jogar na minha cara o que eu estava fazendo. E a minha mãe não ia entender, porque eu sou a primeira geração cristã da minha família. A minha mãe era da Umbanda. Como que eu ia falar para ela, mãe, eu estou me batizando? Ela dizia, mas eu já te batizei. Então eu convidei a família da Débora. E eles foram meus únicos convidados. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a família dela inteira serve nessa casa. Aleluias. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque é nesses detalhes que a gente vê como realmente o Senhor está nos usando, como Ele está fluindo através das nossas vidas.
como Ele é poderoso. Por isso eu te convido nessa manhã, irmãos. Alinha tudo que você precisa alinhar. Não fica discutindo com o marido, não dorme brigado, não fica sem falar com o filho. Gente, tem mãe que não fala com o filho que não fala com mãe. Pelo amor de Deus. A minha mãe morreu, eu estava grávida da Manu de 7 meses. E o meu padrasto, ele definhou. Por quê? Porque ele tem um remorso muito grande do que ele fez. Porque ele não foi o marido que ele deveria ter sido. Mas eu fui a filha que eu deveria ter sido. Bom, devia ter respondido ela um pouquinho menos. Mas eu fui a filha. A gente era muito amiga. Eu amava, eu cuidava. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance, irmãos. Porque eu estava posicionada como uma boa filha. E tanto que quando eu conheci a Jesus, até a minha maneira de falar com ela mudou. Porque quando a gente tem Jesus, a nossa maneira de falar com as pessoas muda. A nossa maneira de pensar muda. A nossa maneira de atuar muda. Então, a minha mãe morreu e, sim, foi horrível. Porque ninguém está preparado para perder uma mãe, principalmente quando você está gerando uma vida. Mas eu tive que acalmar toda a minha família. Porque eles estavam todos desesperados, mas eu tinha uma paz que era realmente aquela que a palavra diz, a paz que sobrepassa todo entendimento. Por quê? Porque eu estava em paz. Porque todos os dias eu falava que eu amava, porque todos os dias eu conversava, porque todos os dias ela estava na minha vida. Então, por isso que o posicionamento inclui tudo isso. Não, eu vou para a igreja, eu estou dizimando, eu sirvo, eu estou isso, mas eu estou brigada com meu pai. Faz 10 anos que eu não falo com ele. Mas eu sou cristã. Sim, mas e aí? E se Jesus voltar hoje? Como vai ser? Esse acerto com o pai, com a amiga, com o vizinho. Nós somos a Bíblia que as pessoas irão ler. E se todos os dias a gente acordar e falar, Senhor, me usa hoje conforme a sua vontade, porque eu quero ser a Bíblia que as pessoas irão ler. A gente tem que lembrar disso no semáforo, quando alguém te fecha, quando alguém buzina, é em todo o tempo, irmãos. Amém? Agora eu vou convidar a pastora para terminar. Obrigada por esse privilégio, pela honra de estar aqui. Eu te amo.